Já estamos de volta, agora são 11 horas e 37 minutos e tá na hora de bater aquele bolão com o nosso craque Gabriel Lutebach, meu parceiro aqui de Resenha Esportiva. Tudo bem, Gabriel? Bom dia, Bárbara, bom dia, pessoal de casa. Eu tô bem, sim. Fim de semana teve muita bola rolando. Movimentado, né? Muito movimentado, e a gente vai começar a atualizar o pessoal de casa aqui. O primeiro jogo que a gente vai comentar é o jogo do São Paulo contra o Botafogo e deu Botafogo. Vamos conferir. A emoção ficou para o fim da partida. Aos 39 minutos do segundo tempo, Léo puxou o Tietê na hora da finalização. De primeira, o árbitro não marcou, mas após a análise do VAR, voltou atrás e assinalou. 5 minutos depois, Tiquinho Soares bateu de um lado, o goleiro foi para o outro. 1-0 Botafogo. Destaque também para os torcedores do São Paulo que foram com o nariz de palhaço em protesto pela derrota para o Independente Del Valle na final da Sul-Americana. Gabriel, esse jogo aí que aconteceu no Morumbi com aquela tensão de confronto direto, né? Todo mundo querendo a vaga. Exatamente. Ficou melhor para o Botafogo, porque o Botafogo agora está em 9º lugar e o São Paulo caiu para 11º lugar. A gente teve esse destaque aí do pessoal com o nariz de palhaço, foi uma forma de protesto por conta do São Paulo ter perdido a final para o Independente Del Valle. Então os torcedores já estavam um pouquinho magoados com essa derrota para o Botafogo, com certeza ficaram mais magoados ainda. Não deixaram passar, né? Exatamente, e mais magoados também porque o jogo não foi bom. No primeiro tempo, Bárbara, foi um chute para cada lado. É muito pouco, um chutezinho para cada lado, sem emoção. Ainda mais nessa altura do brasileiro, Exatamente, né? A emoção ficou para o fim da partida, como eu disse ali no VTzinho, aos 39 minutos foi pênalti. Sabe quando que o Tiquinho foi bater o pênalti? Quando? 45 minutos. Caraca. Olha quanto tempo ainda se discute se foi pênalti, se não foi pênalti, muita reclamação, o juiz tentava ver no VAR, os jogadores do São Paulo, até sabendo que tinha sido pênalti, botaram uma pressão ali, então 4 minutos. E o que é para facilitar a burocracia tomando, na verdade, muito mais tempo do jogo. Exatamente, então é um triste, né, porque o São Paulo poderia até tentar uma reabilitação, né, se foi pênalti, o Botafogo faz o gol, o São Paulo poderia ter mais tempo ainda para poder reagir, mas ficaram naquela resenha, muita conversinha e no fim das contas o Botafogo então venceu, muito importante como a gente disse, por 1-0 e deu um fim da sequência de 3 vitórias consecutivas do São Paulo no Brasileiro. A gente falou que da Independente Del Valle é outro campeonato sul-americano para todo mundo ficar a par da conversa. E vamos destacar também a zaga do Botafogo, que foi muito bem, né? Mais uma vez. O Adrielson, inclusive, foi escolhido na programação, no jogo como o destaque da partida. Vamos para outro destaque, que é o jogo do Atlético Mineiro contra o Ceará. O jogo ficou 0-0. A gente falou aqui em jogo um pouquinho morno no primeiro tempo. Galo e Ceará também acompanhou isso. Um joguinho bem chatinho de assistir. A gente vai colocar aqui até alguns dos melhores momentos. Vou chamar a atenção pro pessoal de casa, que é o Galo mesmo. O Galo estava aí de rosa, mais rosa por conta do Outubro Rosa, mês da conscientização sobre o câncer de mama. Então o Atlético Mineiro participando dessa campanha, que é muito legal. Então chamando a atenção pro pessoal de casa, não achar estranho. E os dois times desperdiçaram chances de subir na tabela, porque o Galo também estava vindo de 2 vitórias consecutivas, ganhou do Fluminense, também ganhou na última rodada. Poderia ampliar mais uma sequência positiva, mas quando a gente achou que o Galo ia para frente, estava se reencontrando ali com o Cuca comandando, ficou no empate e saiu vaiado pelos torcedores. Então, um Galo aí que tá dando um pouquinho de susto para a torcida, né? Interessantíssimo você falar essa questão da camisa nova do Galo, porque o futebol, com a importância que tem para o Brasil, a gente utilizar desse facilitador aí, que é a visibilidade do futebol, né? E de um jogo importante com grandes times, e trazer aí a conscientização, né, a importância da prevenção no mês de Outubro Rosa, do câncer de mama. Então, realmente, muito importante e que legal, né, a atitude do Galo. Bem legal mesmo. A gente já viu outros times também usando a camisa rosa. Um outro destaque também desse jogo foi o Richard, volante do Ceará, que ele foi disputar uma bola, caiu desacordado, mas atualizando a situação dele, o Ceará, através da assessoria, já informou que o atleta está passando bem, foi só um susto, e ainda bem, porque ele caiu desacordado, ficou uma situação ali preocupante, mas o Richard então passa bem, o volante do Ceará. Vamos para outro destaque, que foi a vitória do América Mineiro, um mineiro em cima do Fluminense por 2-0. A gente também tem um VTzinho para mostrar. Se o torcedor do São Paulo protestou no Morumbi, no Maracanã os jogadores do Fluminense também saíram vaiados após perder por 2-0 para o América Mineiro.
Os gols da partida foram no primeiro tempo. Já aos 4 minutos, Juninho girou e bateu no cantinho de Fábio. 1-0. O Coelho continuou pressionando e aos 34 minutos, Mateuzinho ampliou em um bonito chute de fora da área. 2-0. E América Mineiro que conseguiu fazer gol logo no início do primeiro tempo e resolveu a partida. Exatamente. No segundo tempo, o Fluminense ainda deu uma melhorada, mas não foi o suficiente para poder conseguir o empate e talvez a virada. É a pior sequência do Fluminense no Campeonato Brasileiro. A gente tem visto que o Fluminense está caindo o rendimento, tem caído o rendimento. É a terceira derrota consecutiva e com esse resultado saiu, inclusive, do G4. Caiu para 5º lugar. Então, o Diniz teve que subir o tom. Um dos bastidores aí conta que apuração de jornalistas, conta que o Diniz subiu o tom no vestiário, cobrou os jogadores por uma melhor performance, visto que o Fluminense está caindo no rendimento mesmo, tanto que a terceira derrota consecutiva, vamos ver se vai adiantar alguma coisa, né? E nesse confronto, Gabriel, interesses diferentes, né? O Fluminense realmente visando ali ainda o Brasileirão e o América Mineiro não tem a chance do Brasileiro desse ano, mas já está de olho na Libertadores, que é vaga. Tá muito difícil também pro Fluminense, acaba que no fim das contas os dois times vão estar brigando mesmo pela fase direta da Libertadores ou então pré-Libertadores. Hoje o Fluminense está na fase direta e o América Mineiro tá lutando ali pela pré-Libertadores. Sábado também teve jogo, teve Flamengo vencendo o Cuiabá por 2-1. A gente separou uma artezinha aqui para mostrar, confirmar o resultado. O Flamengo que fez 2-0 com o Matheus França, Marinho. Teve até uma polêmica ali, quem quer bater o pênalti, se era o Vidal, se era o Diego, se era o Marinho. No fim das contas, o Marinho cobrou e fez o segundo gol. E o Gava, no finalzinho do jogo, descontou 2-1 então o Flamengo. Uma vitória muito importante, porque o Flamengo deu um salto na tabela e, inclusive, passou o Fluminense. Vamos confirmar a tabela? Vamos lá. Conseguiu dar um salto na tabela com o time reserva, né? Então, assim, conseguiu garantir ali os 3 pontos com o time reserva, porque o Flamengo também tá de olho ali já na Copa do Brasil, né? Porque o jogo já tá aí, batendo a porta. Quarta-feira já tem Copa do Brasil. A gente vai atualizar na quinta-feira aqui pro pessoal de casa. Mas a gente falou do time reserva do Flamengo, vamos falar rapidamente que a gente sempre fala que não é time reserva, não. Time reserva não, eu falei time A e time B. Porque é um time que eu falei aqui agora, Marinho, Diego, Vidal, não é qualquer time que tem um banco desse, Que bom problema esse, né, do Dorival? Exatamente. Então, Palmeiras mais líder do que nunca, ainda com um jogo a menos, 30 jogos, podendo ampliar ainda mais a distância para o segundo colocado, que é o Internacional. Corinthians com 54, Flamengo ele fecha o G4 com 52, Fluminense caiu para 5º, como eu falei. O Atlético Mineiro poderia entrar ali no G6, não conseguiu a vitória, então ficou em 7º lugar. Outro destaque também é o Fortaleza que já teve no primeiro turno para poder ser rebaixado ou não, estava disputando ali o Z4, agora já é o 10º, inclusive brigando por uma vaga talvez na Libertadores. Vamos falar também sobre a Série B, porque ontem também teve bola rolando, teve Sport contra Cruzeiro, e a gente também já separou um VTzinho aqui para contar como que foi o jogo para o pessoal de casa. O Sport voltou a encostar no Vasco na disputa pelo G4. Em cobrança de escanteio para trás, Eduardo levantou na cabeça do zagueiro Chico, que estufou as redes. 1-0 Sport. Aos 39, Wagner Love, aquele mesmo, ampliou após receber na entrada da área, girar e mandar no cantinho do Rafael Cabral. 2-0. No segundo tempo, o Cabuloso respondeu com Bruno Rodrigues, com colaboração do goleiro Saulo. Mas a reação ficou por aí. Aos 32, William Oliveira falhou e Labandeira aproveitou, avançou e tocou na saída de Cabral. Placar final, 3-1. Gabriel, quer dizer então que alguém conseguiu encerrar aquela sequência fantástica do Cruzeiro de vitórias seguidas. Exatamente, mas vamos convenhar também que o Cruzeiro já foi campeão, já está na Série A, então eles estão desacelerando um pouquinho, estão tirando o pé. Vou te falar que já estão até pensando nas férias, porque... Eu ia falar isso, eu acho que a cabeça já está lá nas férias. Exatamente, a Série B já está quase acabando, já está na 34ª rodada, então o Cruzeiro já não tem mais o que fazer no campeonato. A gente vai ver, inclusive, o técnico mexendo mais no time, ou botando jogadores que não eram tão aproveitados assim, até para saber com quem que ele pode contar ano que vem na Série A, que é o lugar onde o Cruzeiro deve estar e tem que estar. E a sensação de dever cumprido. Exatamente. Falando um pouquinho sobre o Sport venceu, né? Colou ali no Vasco. Então tem uma diferença de 3 pontos do Sport para o Vasco, na briga para quem vai subir, quem vai ficar com a 4ª vaga.
Sabe qual que é o próximo jogo? Diga, Gabriel. Sport contra Vasco. Ai, meu Deus. Então, emoções aí para os torcedores do Vasco promete aí e também para os torcedores do Sport. Vamos colocar a tabela aí para mostrar isso daí que eu acabei de falar. O Cruzeiro mais líder do que nunca, mesmo com a derrota, tá ali já com tudo certinho. O Vasco que vai brigar ali com o Sport para ver quem vai ficar. E ainda tem outros times que podem pegar essa vaga, do Sport ou do Vasco, que é o caso do Ituano, Sampaio Corrêa. Então ali, ó, Vasco com 52 pontos em quarto lugar, Sport com 49 em quinto lugar. Tem nessa briga ainda Ituano, Sampaio Corrêa, mas nesse momento a gente está mais próximo do Sport ou do Vasco, então esse confronto direto pode colocar os dois times empatados no número de pontos, mas o Vasco ainda vai continuar na frente por causa do número de vitórias que vai igualar, mas o saldo do Vasco é muito melhor do que o do Sport. Então a emoção ainda vai ficar para outra rodada. Nossa, vai. E quinta-feira tem mais resenha esportiva então para você atualizar a gente, né, Gabriel? Final da Copa do Brasil, Flamengo contra o Corinthians, o jogo mais esperado aí da temporada. Eu já tô tenso. Muito bom, então a gente se encontra de novo na quinta, Gabriel. Até lá.